Muito bem, então, pessoal, vamos dando continuidade aí à resolução da prova da Objetiva, aplicada recentemente, agora, no município de Lagoa Vermelha. E nós fizemos já um vídeo aí com as questões aí até a 15, né, da 11 até a 15, e agora a gente vai da 16 até a questão aí de número 20, tá? Para quem não me conhece, não assistiu o primeiro vídeo, meu nome é Rodrigo Farias, né? Depois eu vou deixar para vocês ali os canais aí de acesso aí para que consigam trocar uma ideia, qualquer dúvida que tenham aí, até em respeito a como é o comportamento de bancas aí, como por exemplo a Objetiva, Fundatec, La Salle diminuiu um pouquinho no estado, a gente está gravando essa aula aí agora um pouquinho mais para o final do ano, então ela caiu um pouquinho a forma de cobrança dela, tá? Mas aí Objetiva na nossa região, aqui principalmente quem vai fazer o concurso de São José do Ouro, ela tem feito vários concursos aí, há um outro concurso para sair que é o de Caseiros também, que não há banca definida ainda, mas em breve aí nós teremos novidades, aí estaremos aí para ajudar vocês, e aí também com a possibilidade aí de se preparar aí no conforto aí da sua casa, né? Mas vamos lá, a questão 16, para quem quiser acompanhar, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, embaixo, um link para que você consiga acessar a prova, conseguir acompanhar ela certinho ali e ler junto aí conosco. Mas eu vou passar para vocês também aqui, ó. Questão 16. Certo reservatório está inicialmente com 100 litros d'água e será abastecido. Bom, veja bem, a informação principal é que esse reservatório, ele já possui 100 litros d'água e será abastecido. Ele já tem 100 litros d'água. Tá com dificuldade para imaginar isso? Imagina um copo, esse copo já tem água, já tem uma certa quantidade de água, tá? Você já pegou ele assim. Sabendo que a cada hora são abastecidos mais 150 litros, então a cada hora enche um pouco mais. Assinalar a alternativa que apresenta a função que melhor representa a quantidade de água nesse reservatório em relação ao tempo de abastecimento. Isso aqui é a tão temida equação de primeiro grau. Então você vê no edital ali a equação de primeiro grau, você se desespera, né? Então, só que não é complicado. A equação de primeiro grau, você pode inclusive pensar na seguinte ideia. Vamos imaginar que você vai pegar um Uber. Na minha cidade eu moro numa fazenda, é um cubículo, não tem Uber, não tem problema. Eu também moro em uma que não tem muita civilização assim. Assim, ó, vamos pensar na seguinte ideia, e não moro em Lagoa Vermelha, tá? Assim, ó, vamos pensar na seguinte ideia. Eu tenho um Uber, e esse Uber que eu chamei, ele tem um custo fixo quando ele chega. Esse custo fixo, vamos supor, tá? Não entendo de Uber, então nunca fui motorista de Uber, mas sou um usuário. Vamos pegar o seguinte, R$5 é o valor da tarifa fixa desse Uber. Andando ou não, você vai pagar R$5. Mas a cada quilômetro que você se desloca, vamos supor que cada quilômetro seja um valor aqui, ó, de R$2 por quilômetro. Então, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar o valor fixo da tarifa, mais o valor do quilômetro que eu andei, eu vou colocar aqui, km, a quantidade de quilômetro que você andou, vezes 2. Veja que se eu andei, por exemplo, 6 quilômetros, eu terei o seguinte, 5 mais 6 vezes 2. Normalmente, em provas, eles invertem, tá? Até o caso da questão 16, que eles fazem o seguinte, ó. Vai dar a mesma coisa, mas eles colocam 6 vezes 2, mais 5. E esse custo fixo, ele vem para cá, tá? Isso aqui até é o padrão de uma equação de primeiro grau quando a gente estuda aí na escola, tá? Sendo o termo independente aqui, esse último aqui. Mas veja bem, essa estrutura, 6, a quantidade de quilômetros que eu andei, vezes 2, que é o preço por quilômetro, mais 5, que é o custo fixo. Agora, se você olhar para a questão, ela fica evidente, porque olha só,
ela fala no seguinte, que você tem um reservatório, esse reservatório, ele já começa com 100 litros. Esses 100 litros é o valor fixo que você tem. Então, aqui, ó, é 100 litros. E depois, a cada hora, é acrescentado 150. Ou seja, seria 150 multiplicado por um tempo, esse tempo aqui seria a quantidade de horas, mais o 100, que seria a quantidade de litros já inicialmente, já estava contida dentro desse reservatório. Então é aquela questão que, principalmente quem não fez aula conosco, o pessoal olha para esse tipo de questão, nossa, eu vou pular isso aqui porque eu não entendo esse negócio. E ela é extremamente simples, tá? Então a resposta seria 150 vezes T mais 100. Isso aqui seria a letra A da questão de número 16, tá? Então, uma questão extremamente simples. Normalmente, quando cai a equação de primeiro grau no objetivo, ela trata dessa forma, então, bem tranquilinho, sem maiores problemas, tá? Muito bem. Vamos para a questão 17, uma questão que, digamos que separou o joio do trigo, né? É uma questão que normalmente, até alguns cursinhos, se ensina até uma determinada parte, e essa parte, quando trabalha com o número inverso, acaba dando certo problema. Mas eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, ó, você tem, normalmente esse tipo de questão, você tem um valor para ser distribuído, tá? Então você tem um certo valor aí a ser distribuído. Veja que, vamos supor que juntou eu, você e uma vizinha sua. E a gente resolveu apostar na Mega Sena da virada, certo? Isso é praga que caiu, que eu vou falar aqui. Eu entrei com 10 reais, você com 15, e a sua vizinha, meu mão de vaca, ela quis dar 2 reais, tá? Então, entrou com 10, 15 e 2. Seria correto que, ao vocês ganharem, a gente ganhar o prêmio, na verdade, né? Todo mundo ganhasse a mesma coisa? Não. Então, quando a gente tem essa questão de divisão proporcional, é dividido em cotas de acordo com a participação de cada um. Veja aqui, nesse caso, ela é diretamente proporcional, porque aquele que investiu mais, você, no caso, você vai ganhar mais. A sua vizinha é a que vai ganhar menos, porque ela investiu menos. Então, isso a gente fala que ela é diretamente proporcional. O que seria uma inversamente proporcional? Porque é fundamental na matemática que não simplesmente você saia decorando fórmulas. Você tem que interpretar. Se você não souber interpretar, eu já aviso você, isso aí eu estou falando aí com uma experiência de mais de 15 anos em concursos, se você não souber interpretar, você não passa. Então você precisa ter interpretação da questão. A inversamente proporcional, vamos imaginar o seguinte, gurizada aí, que daqui a pouco foi jogar um torneio. Sabe que esse torneio de futebol, que são assim de capela, onde fecha o pau lá no final, o ganhador ele ganha uma ovelha, 1 litro de uísque? E aí tinha uma premiação que era o seguinte, para o jogador mais disciplinado. E aí tinha 3 jogadores. O jogador A recebeu 2 cartões, o B recebeu 5 e o C recebeu 10. 2, 5 e 10. Aquele que recebeu 10 cartões vai ser o cara que vai ganhar menos. E aquele que recebeu menos cartões é o cara que vai ganhar mais, porque ele é o mais disciplinado. Tá vendo que acontece aí uma diferença, ele acaba sendo inversamente, é diferente ali da Mega Sena, que aquele que investiu mais vai ganhar mais. Nesse caso, não. Aquele que recebeu menos cartões é o que vai acabar ganhando mais. Então, assim que se dá a questão aí do inversamente. Dentro dessa questão, nós temos assim, ó,
dividir o valor de 2.340, então nós teremos aqui 2.340 para 4 funcionários, de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas justificadas no decorrer de ano. Sabe que eles tiveram quantidades diferentes de... Então, aqui o número de faltas, tá? 1, 2, 4 e 5. Bom, existe um conceito que a gente não tem como abordar ele aqui de forma completa, até por questão de tempo, né? Pelo que é o objetivo aí desse vídeo. Mas o inversamente proporcional ele vem do conceito de número inverso, em que deve ir o 1 sobre ele. Um número inverso é sempre um número cujo numerador é o 1. Então, isso seria o inversamente proporcional, tá? Lembrando que, outra coisa interessante, cada concurso é um concurso, você estuda para o objetivo é dessa forma. Se você estuda para um CESP, quem vai fazer daqui a pouco aí concurso de uma Polícia Rodoviária Federal lá na frente, eles trabalham de uma outra forma com número inverso, com expoente negativo. Então, todo concurso você tem que se preparar de acordo com o que a banca está pedindo. Bom, então, isso seria números inversos. Se fosse diretamente proporcional, a gente somaria esses valores, eles gerariam uma cota, tá? Vamos supor assim, ó, se fosse diretamente proporcional, eu somaria isso aqui, tá? Daria 9, 10, 12. Seriam 12 cotas, eu dividiria o valor que eu tenho por 12, e aí, isso aí seria referente a uma cota. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou somar esses números inversos, e para que eu some esses números inversos, normalmente dá um déjà vu da época da escola, para quem nunca viu isso, porque você cai no chamado mínimo múltiplo comum. Veja, o que é mínimo múltiplo comum? O que é mínimo? É meu salário? Não, mínimo é quase, né? É o menor. O que é múltiplo? Pensa o que é múltiplo. Múltiplo é eu pegar um número e dobrar, triplicar e assim por diante. Então vamos fazer o seguinte. 4, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Eu vou ter que pegar o múltiplo que é comum entre esses valores. Ou seja, qual é que é o menor múltiplo comum entre esses 4? Eu poderia fatorar isso aqui, tá? Mas numa fatoração, que é aquele que a gente coloca aqui, ó, e a gente vai colocando os valores, por 1, 2, 4, 5, e depois a gente multiplica o produto, nós acharíamos aqui o valor de 20, que é o menor múltiplo comum entre esses 4 valores. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou mudar aqui a cor, eu vou fazer 20 dividido por 1 vezes 1. Eu terei aqui 20. 20 dividido por 2, 10. Vezes 1, 10. 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4. Vezes 1, 4. A partir do momento que eu achei esses valores, agora eu vou trabalhar somente com esses aqui, ó. Esse 20 cai fora, eu não vou mais trabalhar com ele. E agora eu vou trabalhar com eles como se fossem diretamente proporcional. Como que vai ficar isso? Vou somar 20 com 10, com 5, com 4, eu vou achar aqui o valor de 39. Então, acabei achando 39. Essas são as cotas, tá? Que eu irei fazer. Eu vou fazer aqui o valor que vai ser distribuído, certo? O valor que vai ser distribuído, eu vou dividir ele por 39 para ver quanto vale aí cada cota, tá? O pessoal sofre um pouquinho para fazer isso aqui no braço, mas eu vou fazer ele aqui para tirar algumas dúvidas a mais aqui. De uma correção de prova vai acabar virando um pouquinho de aula aqui. 2.340
dividido por 39. 39 cabe em 2? Não. 39 cabe em 23? Não. 39 cabe em 234? Cabe. Quantas vezes? Aí a gente vai ter que ter uma base, né? A gente vai ter que mais ou menos, o que eu costumo passar é o seguinte, se eu pegar 39 vezes 10, eu vou ter 390. 390. Agora, se eu pegar 39 e dividir por 2, se eu pegar o 390 e dividir por 2, eu vou ter como se fosse vezes 5. É como se fosse 39 vezes 5. Se 39 vezes 10 é 390, 39 dividido por 2, eu vou ter aí 195, tá? Então, 195 é vezes 5. Não dá. Então, vamos tentar ver vezes 6. Eu vou pegar e fazer aqui no ladinho, ó. 39 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 3, 18. 18 com 5, 23. Fecha certinho. Então, aqui será 6. 234 vai zerar. Sobrou um zero aqui, ó. E esse zero vem aqui. Então, eu achei 60. Redondinho. Essa é aquela hora que dá um pouquinho de felicidade quando você está fazendo um cálculo e tu vê que tu está no caminho certo. Muito bem. O que ele está pedindo, sendo assim, ao todo, qual o valor será recebido pelo funcionário que teve 2 faltas? Aí tem que ter um cuidado, tá? Qual é o funcionário que teve 2 faltas? O funcionário que teve 2 faltas é esse aqui, ó, que corresponde ao 10. O funcionário que teve 2 faltas, ele tem uma cota de 10. Cada cota equivale a 60. Então, você vai fazer aqui 60 vezes 10 e você acha a resposta aqui de 600, tá? Então, uma questão um pouquinho mais elaborada, tá? Um pouquinho mais complexa, mas que ela não é de um grau de dificuldade maior, mas ela é extensa, tá? Mas nada aí que com uma revisãozinha, aí, com estudo, você não consiga chegar. Vamos para a questão 18. Uma questão aqui de porcentagem, tá? Então, vamos aí para uma questão aí que vai envolver porcentagem. Porcentagem, a gente tem que entender que porcentagem vai envolver aí juros, a maioria das vezes, tá? E esses juros, eles são formados normalmente entre alguns itens que não podem faltar. Quando você vai comprar algo em uma loja, mulherada que está assistindo aí, quando você pensa em comprar algo em alguma loja, eu já sei o que vem na tua cabeça, que é bota ou bolsa, é um dos dois. Você vai comprar uma bota em uma loja A e na loja B, o preço é o mesmo das duas. Você vai querer parcelar ela, vai parcelar em uma quantidade de tempo. Então, vamos supor assim, ó, vamos pegar, colocar já, você vai comprar essa bota por um preço. O preço da loja A e da loja B é o mesmo. Esse preço, a gente vai chamar isso aqui de capital. Por um tempo. O tempo oferecido é a parcela. Você vai pagar essa bota tanto na A quanto na B, você vai fazer um consórcio em 24 vezes para comprar aquela bota. Então, tempo, chama-se mesmo de tempo, tá? Não tem muito aqui. E nós temos aqui uma outra situação, que é os juros. O que faz com que, se o preço, que era de R$700 nas duas lojas, se você fizer parcelado, em uma loja vai para 1.200 e na outra vai para 1.500. O que faz essa mudança, que faz com que esse juro ocorra diferente entre uma e outra, é o que a gente chama de taxa. Então, esses são itens que não podem faltar aí quando você vai fazer um cálculo aí de porcentagem. Normalmente,
quando a gente trabalha com esse tipo de questão, a gente usa uma fórmula. Eu não gosto muito de usar fórmula, mas é a conhecida J-CIT. Juro igual capital vezes tempo vezes taxa. Veja que aqui estão os itens que a gente comentou antes e que não podem faltar. Nessa questão nós temos o valor de 1.500, esse valor de 1.500 seria um capital. Nós temos aqui, ó, uma taxa de 2% ao mês. Essa taxa, quando a gente fala em 2%, isso aqui é expresso dessa forma, ó, 2 dividido por 100, que isso é a mesma coisa que 0,02. Eu quero ver se eu coloco um vídeo explicando um pouquinho como que acontece essa questão aí de transformação, tá? Para taxa unitária e tudo mais. Então, essa taxa a gente vai representar dessa forma, 0,02. Tempo é o que a questão está pedindo. E ele fala o seguinte, ó, ele fala que quanto tempo esse capital deve ficar investido para que o montante seja 2.310. O montante, nesse caso, ele seria o valor total que você vai buscar, que você vai retirar. Ou seja, você já tem 1.500 aplicado. Você vai resgatar 2.310, ou seja, teve um juro de 1.500 para 2.310, teve um juro aí de 810. E aí você tem a tua fórmula formada. Uma coisa importantíssima, tá? É o seguinte, qualquer número que eu tenha, vou pegar aqui o 1.500 mesmo, se eu quiser achar quanto é 10% de qualquer número, eu volto uma casa decimal. 10% de 1.500 é 150. Se eu quiser saber quanto é 1%, eu volto duas casas. 1% é 15. E aí evita que eu faça cálculo, tá? Posso afirmar que 80% dos cálculos aí da objetiva de porcentagem, você não precisa fazer cálculo. Para achar a pura porcentagem, você não precisa. Basta ter esse macetezinho aí, tá? Então, se 1% é 15, 2% vai ser quanto? 2% vai ser 30. Então, aqui, ó, eu quero saber 2% de 1.500. Isso aqui vai dar 30. Tá? E aí eu terei 810 igual a 30T. Alguns têm dificuldade, tá, para saber qual que vai para cima e qual que vai para baixo. Pensa o seguinte, ó. Vamos supor que você está casado. Não estou dizendo que é bom ou é ruim. Se você está casado, você vai para uma festa. Você vai querer ficar aparecendo lá na frente de todo mundo, ou daqui a pouco você vai querer ficar num lugar mais tranquilo, mais reservado? Você vai querer ficar na parte mais reservada, na parte de baixo. Agora, se você está solteiro, está sozinho, você vai para cima, vai querer aparecer. Veja bem, eu quero achar aqui o T. O T está acompanhado, né? Acompanhado com o 30. Se ele está casado, está acompanhado, vai para baixo. O que está sozinho, vai para cima. Tá? Alguns falarão, mas é aquela ideia lá do que está multiplicando, passa dividindo. Sim, também serve. Também serve, tá? Muito bem, esse valor aqui nós vamos cortar aqui e nós vamos achar aqui o valor de 27, tá? Então, 27 aqui é a nossa resposta alternativa D. Vamos para a penúltima questão. Penúltima questão aqui que ela fala em progressão, tá? Progressão aritmética. Cai, não é o assunto que mais cai, tá? Porcentagem sempre cai. Progressões não é sempre que cai, mas é aquela história, uma questão faz muita diferença, então a gente tem que ter aí o aprendizado aí por completo. O primeiro termo de uma certa progressão é 5.
E a razão é 8. Razão é o espaço que ela se desloca, tá? Ela se desloca de 8 em 8, ou seja, 5, 13, 21, só pegar se está certo, 5, 13, 21, 29, 37 e por aí vai. O que você poderia fazer? Ele quer saber a soma de todos esses valores, tá? Eu poderia fazer dessa forma, que é o que a maioria faz, mas nesse tipo de cálculo ainda dá para você fazer, mas vamos supor que você tivesse uma infinidade de termos, fossem 40 termos, aí está você lá fazendo a soma dos 40, você vai morrer fazendo isso. Para isso, a gente tem a fórmula que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira saber qual é o meu terceiro termo e eu não saiba ele. Tá? Veja bem, que para que eu chegue no meu terceiro termo, quantos pulos são dados? São dados 2 pulos. Para que eu chegue no terceiro termo, são dados 2 pulos. Para que eu chegue no quarto termo, são dados 3 pulos. Para que eu chegue no 20º termo, são dados 19 pulos. É sempre um a menos do que o valor, a posição do termo que a gente está buscando. Cada pulo desses, ele tem aqui, ó, uma razão de 8. Então, veja bem, se eu quero chegar no meu terceiro termo, que é 21, vamos supor que eu não soubesse, eu vou dar quantos pulos? 2. São 2 pulos no valor de 8. Só que veja que quando eu estou pulando aqui, ó, o primeiro termo, ele não é contado, porque quando eu já dou o primeiro pulo, ele já vai direto para o segundo. O meu primeiro ele não conta. Por isso que assim, ó, se eu pegar o valor desses 2 pulos, eu vou achar aqui 16, e somar com o primeiro, que não entra nunca na contagem, eu vou ter o valor aqui de 5, mais 16, eu vou chegar ao valor aqui de 21. Então, dessa forma, eu consigo achar qual que é determinado termo, seja qual a posição. Por que eu estou explicando isso? Porque para que eu ache a soma dos termos, eu preciso saber o primeiro e o último. O último termo aqui no caso é o oitavo. O oitavo não, é o nono, né? Deixa eu ver uma coisa. 9, é o nono. Então, olha como é que eu vou fazer. Se eu quero achar o meu nono termo, quantos pulos são? São 8. Então, são 8 pulos com o tamanho de 8, porque é a razão. Mais o meu primeiro termo, que é o 5. Eu vou chegar aqui em 8 vezes 8, 64, mais 5, chegarei em 69. Esse, com certeza, é meu nono termo. Isso aqui eu aprendi por fórmula. Sim, a fórmula que você aprendeu é a mesma coisa. A fórmula, eu não gosto muito de trabalhar direto por fórmula, porque senão você fica querendo decorar. A fórmula seria o seguinte, o nono termo será o primeiro mais a quantidade de termos menos 1, que seria o 9 menos 1, multiplicado pela razão. Isso aqui seria a fórmula, tá? E a fórmula da soma, ela é o seguinte, em determinado momento eu acho que eu coloco um vídeo, alguma coisa, falando um pouquinho sobre como que se dá essa fórmula de soma, mas ela é bem intuitiva, ela tem total lógica. Ela é assim, ó, é o primeiro termo, que é o 5, mais o último termo, que é o 69, dividido pela quantidade de termos, que é 9, dividido por 2. É isso aqui, tá? Nesse caso aqui eu teria 74 multiplicado por 9 dividido por 2, 4,5, tá? E nessa questão aqui, eu vou chegar na resposta 333. Quer saber a fórmula disso aqui, ó? Isso aqui seria A1 mais AM,
que é o último termo, ou A9, aqui eu posso colocar multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2, tá? Essa seria aqui a que a gente chama de fórmula da soma, certo? Muito bem, então, letra B, 333. E para finalizar, a gente vai aqui para a última questão, que é uma questão de porcentagem, de novo. Veja bem que ele coloca 2 vezes porcentagem, tá? E eu sempre, quando inicio minhas aulas, a primeira aula, ela fala a respeito de porcentagem. Justamente porque é um conceito que, além de trabalhar com outros aspectos da matemática, como resolução de equações, ele cai muito em diversas questões, tá? Para liquidar um estoque de produtos de higiene, uma determinada marca de farmácia remarcou os preços dos produtos 15% abaixo do original. Então, assim, ó, tinha um preço original e depois ela remarcou ele com menos 15%. Tá? Se um cliente comprar um produto que antes da remarcação custava R$ 49,80, quanto pagará pelo produto agora? Veja bem que ela tenta dar uma enrolada aqui, tá? Ela tenta dar uma enrolada. Para liquidar o estoque de produtos de higiene de determinada marca, uma farmácia ela remarcou os preços dos produtos 15% abaixo do original. Então, 15% abaixo do original. Esse R$ 49,80 é o original. Se um cliente comprar um produto que antes da remarcação, essa remarcação seria esse decréscimo de 15%. Antes da remarcação, custava R$ 49,80. Então, é simplesmente eu pegar esse R$ 49,80, tá? E dar um desconto aqui de 15% nele. Esse desconto de 15% tem 2 formas que você pode fazer. Você pode achar quanto que é 15% desse valor, em que você poderia fazer o seguinte, ó. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai achar quanto é 15% do valor. Ou você pode achar direto com um desconto. Se você quiser fazer um desconto, achar um desconto de 15% é isso aqui, ó. É como se você pegasse 100% e diminuísse 15%. Isso vai virar 0,85. Ah, quero dar um desconto de 40%. É a mesma coisa que você multiplicar, se tu tirar 40% de 100, é a mesma coisa que tu multiplicar ele por 0,60. Tá? Aí você vai achar direto o valor. Bom, 5 vezes 0, vamos lá, isso aqui tem que ser no braço. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45 com 4, 49. 5 vezes 4, 20. Com o 4, 24. Beleza, 24.900. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, você vai achar aqui 72. 72 com 6, 78. 8 vezes 4, 32. 32 com 7, 39. E 0 vezes aqui os 4 valores, eu vou ter 0, 0, 0, 0. Bom, vamos fazer a soma aqui dele. 0, 0. 9 com 4, 13. 8 com 4, 12. Com 1, 13. 9 com 2, 11. Com 1, 12. 3 com 1, 4. 423300. A gente vai contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? E eu vou devolver essas 4 aqui, ó. Vai virar 42
33, a gente chega aqui na letra B, entre 42 e 43. Dessa forma, então, a gente fecha aqui a resolução das questões. A gente vai estar colocando alguns outros vídeos aí, com algumas noções básicas, alguns outros macetes, tá? Lembrando, por se tratar de uma resolução, a gente foi um pouquinho mais direto ao ponto, colocou um pouquinho mais de teoria, e a gente também aí conclama, principalmente o pessoal do concurso agora que vai ter de São José do Ouro, a Info Brasil, além do presencial, ela estará também aí com o EAD para fazer com que você tenha na comodidade da tua casa aí a possibilidade de estudar e com a mesma qualidade, com acesso aos professores também aí, para buscar essa aprovação aí, nós aí que só no concurso de Lagoa Vermelha foram mais de 53 aprovados aí, alguns primeiros lugares também que a gente teve a honra aí de fazer mudar de vida, tá, pessoal? Então, assim, compartilhe esse vídeo, tá? Comuniquem as pessoas aí que vocês conhecem, que têm interesse aí para concurso público, e a gente está sempre à disposição aí para maiores informações. Para quem queira tirar alguma dúvida, tá? Pode buscar no Instagram lá, se eu lembro, mas é isso aqui, Rodrigo P. Farias, tá? A gente pode ir lá tirar algumas dúvidas lá de vocês, ou daqui a pouco aí no próprio Facebook, pode aí comentar, pode nos chamar que a gente vai atender vocês, certo, pessoal? Valeu, um abraço, até breve.